tudo bem com vocês? E aí, como passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem, não é? Eu sou a professora Santina e vamos para mais uma aula de ciências. Vocês já estão ali com os materiais, o caderno, o lápis, a borracha. Então, para quem está tudo certinho, podem começar ali já fazendo as anotações da data de hoje e aula de ciências. Vou esperar um pouquinho para você se organizar e eu já volto. E aí, conseguiram anotar tudo? Tá tudo certinho? Podemos começar? E, gente, vamos para a nossa aula. Vocês sabem que nós estamos no terceiro trimestre e começamos Terra e Universo. E cada aula, então, nós vamos trabalhando alguns conteúdos relacionados a esse tema, Terra e Universo. Trabalhamos já movimento de rotação, trabalhamos as fases da Lua. Hoje nós vamos continuar falando, então, sobre os movimentos da Terra, tá? Então, para começar, eu trouxe duas imagens aqui bem legais e eu quero que vocês observem bem cada uma delas, tá? Então, a primeira imagem é essa daqui. Olhem ali, ó. A Terra é plana. Observem bem, então, o planeta Terra, como se ele fosse plano, e onde está a Lua e o Sol, tá? Observaram bem? Agora, observem essa outra imagem aqui. A Terra é redonda. Observem bem onde estão os continentes, os oceanos. Observaram bem? E agora, vou perguntar para vocês, então. Você já ouviu falar dessa ideia de que a Terra é plana? Ou que a Terra é redonda? Qual delas você considera a mais aceita atualmente? Ou então, o que mais os cientistas consideram correto? O que você acha? A Terra plana ou que a Terra é redonda? Pensem um pouquinho ali. Vocês já imaginaram alguma coisa sobre isso? Já ouviu alguém falar sobre isso? Importante a gente discutir, não é? Então, eu vou trazer um pouquinho de algumas informações, não é? Existe uma sociedade da Terra plana, que são algumas pessoas que defendem a ideia da Terra plana. E segundo essa sociedade, o Sol é uma esfera que é muito menor do que nós consideramos. E está bem próximo de nós aqui na Terra. O astro gira logo acima da Terra em uma órbita circular em volta dos eixos dos polos. Observe aqui novamente, olha só. Então é como se o Sol girasse, né,
ao redor da Terra, a Terra tivesse parado ali e a Lua também fizesse esse outro movimento. O que vocês acham disso? Vocês acham que isso é possível? Pensem um pouquinho ali, né? Tudo que nós estudamos até agora, vamos relembrar um pouquinho. Olha só, vocês lembram das ideias de Ptolomeu? O Ptolomeu é aquele astrônomo da época lá, de 1500 e pouco, que ele defendia aquele modelo que a Terra estava no centro e que tudo girava ao redor da Terra. Lembram desse modelo do Ptolomeu? E depois veio Copérnico. Lembram do modelo de Copérnico? Observem bem essa imagem da maquete que o Copérnico fez. E depois veio Galileu, não é? Outros cientistas que daí defenderam o modelo heliocêntrico. Lembram desses modelos aqui, ó? Então, o modelo geocêntrico. Eu trouxe uma imagem aqui desse modelo que ele é muito bonito, é uma obra artística científica feito por Bartolomeu Velho. É uma imagem muito linda que mostra a Terra no centro e todas as esferas celestes ali girando ao seu redor. Vocês estão notando? Observem bem essa imagem, mesmo do modelo geocêntrico. E lembram também do modelo heliocêntrico, defendido por Galileu e Copérnico? Observem bem essas imagens. Eu quero que vocês observem bem como que esses cientistas da época, eles representavam os planetas, como eles concebiam, não é? O céu e tudo que eles imaginavam. Vocês notaram ali como que, mesmo desde a antiguidade, lá do modelo geocêntrico, já se concebia os planetas de forma arredondada. Então, há muito tempo já se sabe que o planeta Terra tem esse formato, né? E aqueles estudiosos lá da antiguidade, eles não tinham dúvidas sobre a esfericidade da Terra, quer dizer, que a Terra tem um formato esférico. Olha aqui, até trouxe o globo terrestre, né? Que é uma forma de representar ali a Terra. Então, pessoal, essa teoria da Terra plana, ela já foi superada desde lá a antiguidade, né? Desde os primeiros astrólogos, cientistas já tinham essa ideia de que a Terra é arredondada, esférica. E tem outras formas também de nós provarmos. Olha só, eu trouxe aqui 3 jeitos bem simples da gente verificar que a Terra não é plana. Observe essa imagem aqui de um barco se afastando no horizonte. Se você ficar observando aqui, à medida que ele vai se afastando, ele vai diminuindo, não é? Mas nós vemos que ele vai, parece que afundando na água, né? Então, primeiro o barco vai afundando, depois a gente vai vendo o mastro só. Se a Terra fosse plana, nós viríamos ele inteirinho se afastando, tá? Entenderam? Então, significa que a Terra tem uma esfericidade, que daí ele vai sumindo lá no horizonte, tá? Também, gente, quando vocês forem viajar de avião, observem pela janela, né? Quando são viagens mais longas e os aviões mais altos, né? A gente consegue observar pela janela a esfericidade aqui do planeta Terra. Também tem outra forma da gente, né, provar que a Terra é redonda. Durante um eclipse lunar, a Terra passa entre a Lua e o Sol, tá? O que faz com que a Terra projete a sua sombra na Lua. Observem aqui essa imagem. Olha que bacana, né? Conseguem ver? Então, dessa forma, olha só, nós conseguimos ver que a sombra da Terra, né, faz uma circunferência. Perceberam aí? Então, né, gente? É uma coisa que parece impossível de alguém acreditar, né? Mas existem muitas pessoas que acreditam ainda que a Terra é plana.
Inclusive, né, tem uma imagem aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. O cientista astrônomo Neil deGrasse Tyson, ele fez uma imagem, né, um desenho de um eclipse se a Terra fosse plana. Olha como seria o eclipse. Tá vendo? E não é isso que nós vemos, não é verdade? Então, né, podemos concluir aqui, gente, hoje, né, nós sabemos, olhem lá, que a Terra tem um formato esférico, é levemente achatada, né, nos polos, mas esse achatamento é muito pequeno. E a imagem ao lado, ela foi feita durante a missão Apollo 17. Vocês lembram daquelas missões, né, que a NASA tem para explorar o universo? E essa missão Apollo 17 foi realizada em 1972, olha só, muito tempo atrás, e representa com precisão a forma da Terra. Então, é de consenso, né, que a Terra, ela é esférica e ela está, olha só, no Sistema Solar. É o terceiro planeta do Sistema Solar. Observe essa imagem ali, não é? Que tem todo o Sol e os planetas ali ao redor dele, tá? Esse é o modelo mais aceito atualmente, que é o heliocêntrico, né? O Sol no centro e todos os planetas girando no Sistema Solar e não do universo, tá? O universo é constituído de muitos outros sistemas, muitas galáxias, não é? E também, gente, é importante aqui, olha, nós sabemos também, olha essa imagem que legal. Nós sabemos que os planetas, eles descrevem órbitas elípticas ao redor do Sol. E que os satélites naturais, como por exemplo a Lua, né, e tem as luas dos outros planetas também, eles giram ao redor ali do seu respectivo planeta, tá? Então nós sabemos que nada está parado no universo, tá? Está tudo em movimento. Tá? Esses movimentos, né, estudando esses movimentos, foram dados nomes a eles. Então, o movimento de rotação é aquele que o planeta faz ao redor do seu próprio eixo. Todos os planetas do Sistema Solar têm movimento de rotação. Tá? E na Terra, por exemplo, nós já estudamos isso, lembram do movimento de rotação da Terra? A cada 24 horas, mais ou menos, né, ele completa um dia. Então, esse é o nosso movimento de rotação. Mas nos outros planetas são diferentes, tá? E também, gente, existem outros movimentos, tá? Tem um outro que se chama translação, que é um movimento que o planeta faz ao redor do Sol, tá? Então, um movimento de translação. Então, a cada translação corresponde a um ano. No nosso caso, aqui na Terra, o ano corresponde a 365 dias. Mas cada planeta tem a sua própria duração dos dias e das noites, tá? Falando em movimentos ali todos os planetas que constituem o Sistema Solar, eu trouxe aqui para vocês um vídeo do ABC da Astronomia da TV Escola, e esse episódio ele vai falar um pouquinho sobre os movimentos, tá? Rotação, revolução e translação. Vamos assistir ao vídeo, então? Rotação é um movimento que um objeto, e em nosso caso um corpo celeste, realiza em torno de si mesmo de maneira periódica. Revolução ou translação é um movimento periódico que um corpo realiza em torno de outro. Se algo se move ou não se move, depende do referencial. Estabelecer esses referenciais com clareza ajuda a entendermos como muitos processos naturais acontecem. Para a Terra, a rotação produz a sucessão dos dias e das noites, enquanto a revolução ou translação define a unidade de tempo que chamamos genericamente de ano.
Por extensão, para os planetas do Sistema Solar, dia e ano são definidos de maneira similar, mas cada um tem suas próprias durações e alguns são interessantes exceções. Vejamos o planeta Vênus. Enquanto esse astro completa uma rotação em 243 dias terrestres, ele conclui sua revolução em aproximadamente 225 dias. Em outras palavras, o seu dia é maior que o seu ano. Não parece estranho? Mas é assim. Antes de o dia terminar, o ano já acabou. Além disso, sua rotação ocorre em sentido contrário ao da maioria dos planetas do Sistema Solar. Enquanto a Terra gira de oeste para leste, sentido direto, Vênus gira de leste para oeste, que os astrônomos chamam de sentido retrógrado. Urano é outro planeta que também gira no sentido retrógrado, só que, além disso, ele tem seu eixo de rotação praticamente paralelo ao plano da sua órbita. Ou seja, ele como que rola em seu movimento diurno, que tem duração de 17 horas. Já o seu ano, ou sua revolução, corresponde a 84 anos terrestres. Segundo os especialistas, um outro astro que apresenta rotação retrógrada é o plutóide Plutão. Não se tem certeza absoluta do que provocou essa rotação retrógrada em Vênus, Urano e Plutão, mas acredita-se fortemente que durante a formação do Sistema Solar, colisões de corpos menores teriam provocado estes movimentos. Note que no Sistema Solar não existem revoluções retrógradas. Esse fenômeno só ocorre nas rotações. Um bom número de corpos do Sistema Solar tem suas rotações e translações síncronas, isto é, praticamente com a mesma duração. É o caso da nossa Lua e das 4 luas galileanas que sempre mostram a mesma face para os respectivos planetas. Essa sincronia não é mera coincidência. Suas explicações matemáticas talvez até aumentem a beleza dos movimentos dessa inspiradora valsa dos planetas. Uma valsa no tempo e no espaço. Uma valsa inaudível, mas visível. Até o próximo programa. E aí, prestaram atenção no vídeo? Como é importante a gente saber, né, dos movimentos. Nada está parado, vocês viram? Tudo se move no Sistema Solar, na nossa galáxia, no universo. E esses movimentos, né, são dados nomes, tem rotação, revolução. Vocês notaram que o astrônomo lá do ABC da Astronomia, ele chamou de revolução ou translação. Vocês viram que ele colocou como sinônimos, não é? Isso depende também de cada autor, de cada cientista, né? Os nomes que se dão. Mas é importante, então, nós sabermos que todos os planetas estão em movimento ali no Sistema Solar e que esses movimentos têm nome, não é? Então, agora eu vou convidar vocês para que fechem os olhos e imaginem que vocês foram convidados a participar de uma viagem espacial. Não é aquela lá da ISS que nós fomos, não. Essa é diferente. Nós vamos fazer uma viagem em torno do Sol. Vocês já pensaram nisso? E olha só, a velocidade com que esse veículo vai nos levar é de 107 mil quilômetros por hora. 107 mil quilômetros. E além disso, esse agente de viagens, né, que vai nos levar, ele garantiu que para ver mais emoção nessa viagem, nós vamos rodopiando e numa velocidade de 1.700 quilômetros por hora. Que tal? Você aceitaria fazer essa viagem? Gostou da ideia?
que vocês acham? Pensa, a velocidade de 107 mil quilômetros por hora, né? E também rodopiando a 1.700 quilômetros por hora. Vocês já pensaram nessa viagem? Topas? Então, mas eu vou contar para vocês que nós já estamos fazendo essa viagem, vocês nem estão sabendo. E sem sair do lugar, nós estamos viajando junto com a Terra, porque o nosso planeta é que está fazendo esses dois movimentos que eu falei. Um ao redor do Sol e outro em volta de si mesma, não é? Que são esses dois movimentos principais ali que nós conhecemos, de rotação e translação. Que legal, né? Você sabia disso? Então, para nós entendermos um pouquinho mais sobre o nosso planeta e os movimentos que ele faz, os cientistas, eles desenharam algumas linhas, né? Que são linhas imaginárias, elas não existem de verdade, não é? Mas sempre, então, no planeta, aqui no globo terrestre, né, representado, nós vemos várias linhas, não é? Tem duas linhas que é importante aqui para o nosso trabalho, não é? Então, primeiro, a linha do Equador, que é essa, né, que divide o planeta em duas metades. Estão observando? Então, a parte de cima é o hemisfério norte e a parte de baixo do Equador é o hemisfério sul. Tá? Então, essa linha aqui, a linha do Equador, vocês estão observando aqui, né? Ela é uma linha imaginária que os cartógrafos, né, fizeram uma forma de entender um pouquinho melhor o nosso planeta. E tem uma outra linha imaginária que é o eixo de rotação da Terra. É esse eixo aqui que corta a Terra de polo norte ao polo sul. E vocês notam, né? Já devem ter notado que ele é inclinado. A Terra, ela não é perpendicular à sua órbita, assim, né? Ela é inclinadinha. Essa inclinação em torno de 23 graus, tá? Observem bem essa imagem aqui, olha só, que eu trouxe, observem aqui, tá vendo? Olha só. Então, a linha do Equador, que está dividindo o planeta em hemisfério sul e hemisfério norte, e ali o eixo de rotação, né, que é inclinado em relação ao seu eixo longitudinal, que é em torno de 23 graus. Entenderam essas duas linhas? Tá? Aqui, olha só, vocês podem fazer também um desenho, né? Olha só, eu trouxe aqui, tá vendo? Olha só, vocês podem construir um modelinho de globo. Lembra que nós já fizemos isso? Então, vocês podem pegar aquele modelo lá de globo terrestre, passar um barbante, olha aqui como eu fiz. Fiz um barbante para dividir hemisfério norte e hemisfério sul. E até localizei aqui, ó, o Brasil e aqui os Estados Unidos, né? E esse palito aqui que tá, né, perfurado é o eixo de rotação da Terra, tá? Então, essas duas linhas vocês podem fazer ali, não é? Para representar como que o planeta Terra está organizado, não é? E aí, vocês sabem que também a Terra tem um movimento chamado de translação, tá? Observem aqui essa imagem, tá? Mostrando que a Terra está fazendo o movimento ao redor do Sol, tá vendo? E ao mesmo tempo em torno de si mesmo. Esse movimento que ela faz em torno do Sol é um movimento de translação e é um movimento elíptico, tá? E para dar uma volta completa, então ela demora 365 dias e 6 horas, tá? Esse é o período de um ano. Vocês lembram na aula passada que eu pedi para vocês providenciarem alguns materiais para a gente fazer um experimento? Estão lembrados aqui? Olha só, eu pedi 4 bolinhas médias. Eu peguei essas bolinhas aqui, gente, agora como é época já de Natal, então eu peguei bolinhas de enfeitar, né, bolinhas de Natal, mas vocês podem fazer de papel também, né, ou essas bolinhas de piscina de bolinha, palitos de churrasco, tá, massinha de modelar para poder fixá-las aqui, ó, e uma luminária.
tá? Eu vou mostrar para vocês agora como que nós vamos fazer esse experimento, tá? Eu vou usar aqui, ó, o telúrio e eu organizei as bolinhas aqui, né, de tal forma que eu vou explicar para vocês aqui como se dá o movimento de translação, o eixo inclinado da Terra, vocês estão vendo que o eixo está inclinado, e também como que aparecem, surgem, né, as estações do ano, tá bom? Que nós chamamos ali de períodos, né, solstício e equinócio. Então eu quero que vocês observem bem aqui como que eu montei, tá bom? Então, pessoal, observem aqui, né, como eu fiz. Uma lâmpada no centro representando o Sol. E essas 4 bolinhas não são 4 planetas Terra, não, tá? Eu só quero mostrar para vocês, em cada momento desse movimento, olha só, o movimento que a Terra faz ao redor do Sol é a translação. Mas como que acontecem as estações do ano e por quê? O movimento de translação é um motivo. Mas o segundo motivo é que o eixo é inclinado. Então, observem aqui, olha, nós estamos no mês de novembro e nós estamos em qual estação do ano mesmo, gente? É a primavera, não é? Então, aqui nós notamos, olha, eu fiz a linha do Equador, observem aqui, ó, que no hemisfério norte e no hemisfério sul, eles estão recebendo uma quantidade de luz bem e de forma igual. Então, nós chamamos de equinócio, igual, equinócio, igual, dias e noites iguais. No hemisfério sul, aqui onde nós estamos, é primavera. Lá no hemisfério norte é outono, tá certo? Então, é equinócio de primavera e equinócio de outono, dias e noites iguais. Aí a Terra, observem bem o eixo. O eixo da Terra, ele é sempre voltado para o mesmo ponto. Ele não muda esse eixo. Atualmente, esse eixo, ele aponta para uma estrela chamada Polaris, tá? Então, esse eixo, ele não muda. Então, se nós continuarmos o movimento, vamos chegar lá no mês de dezembro. Agora, observem aqui, ó. No dia 22 de dezembro, ó, o eixo continuou voltado para o mesmo lugar. Aí, nós notamos que aqui no hemisfério sul, olha onde está a fita preta, o hemisfério sul, tem mais radiação do que no hemisfério norte. Inclusive aqui, ó, lá no Polo Sul, a gente tem aqueles 6 meses, né, de dia lá, né? Tem o sol da meia-noite e tal. E aqui no hemisfério norte, nós temos o inverno. Então aqui os dias e as noites são diferentes, vocês já vão notar, não é? Que os dias aqui no Brasil estão ficando longos, né? Às vezes 7 horas ainda da tarde, às 19 horas ainda tem luz, né? E quando é 5 e pouco da manhã, já temos o sol nascendo. Então aqui no hemisfério sul vai começar no dia 22 de dezembro, vai começar o verão, e daí nós chamamos de solstício, dias e noites diferentes. Então, no verão aqui, dias longos, noites curtas, tá? E lá no hemisfério norte, vai ser o inverno, não é? Agora, em dezembro, lá é muito frio no hemisfério norte, neva e tudo mais, tá certo? Continuando o nosso movimento de translação, vai passar janeiro, fevereiro, quando chega lá no dia 21 de março, olha aqui a Terra, eu posicionei ela aqui no dia 21 de março. No dia 21 de março, volta novamente o equinócio era verão, agora vem outono, não é? Então, aqui no hemisfério sul, vai começar o outono, no mês de março, e lá no hemisfério norte era inverno, vai começar a primavera, não é? Os dias e noites iguais.
Então, equinócio de outono aqui no Brasil e equinócio de primavera lá no hemisfério norte. E aí, continuando, né, passando, então, março, abril, maio, junho, lá no dia 21 de junho, aqui no hemisfério sul, olha, vocês estão observando aqui onde nós estamos, tem menos radiação solar do que no hemisfério norte. Então, aqui para nós é o inverno. E para eles, lá no hemisfério norte, é verão. Então, aqui nós voltamos novamente ao solstício de inverno aqui no Brasil, tá certo? E depois, continuando, junho, julho, agosto, em setembro, dia 23 de setembro, volta novamente, não é? Os dias e noites iguais, então volta o equinócio, no caso, nós aqui no Brasil vai ser de primavera, novamente, em setembro, né? Começa a primavera e lá no hemisfério norte vai começar o outono. E aí começa tudo de novo, outubro, novembro, dezembro, volta o verão, depois lá em março o outono, em junho o inverno, em setembro a primavera. Então esse movimento que a Terra faz é um movimento de translação. E devido a esse movimento e ao eixo inclinado, do eixo de rotação inclinado, nós temos as estações do ano. Vocês entenderam isso? Olha só, é uma maquete bem bacana aí para vocês aprenderem sobre o movimento de translação e também as estações do ano. Entenderam? E aí, gostaram desse experimento, hein? Muito bom vocês aprenderem sobre solstício e equinócio. Falando nisso, eu trouxe aqui para vocês agora um vídeo que é lá daquela TV Unesp, que tem um programa chamado Astrolab, e tem um episódio que se chama Solstícios e Equinócios. Eu quero que vocês assistam aí para um pouquinho mais saber sobre esses fenômenos astronômicos. Você já parou para pensar que ao longo do tempo, a humanidade percebeu variações climáticas que se repetiam como um ciclo? Eles logo notaram que esse ciclo de variações poderia ser uma importante ferramenta de marcação do tempo, dando origem aos calendários, com seus 365 dias por ano. E é neste intervalo de tempo que temos as famosas estações do ano: outono, inverno, primavera e verão. Mas você já se perguntou por que isso acontece? Qual é a relação astronômica entre o Sol e a Terra que gera esse fenômeno? Ou ainda, por que as estações do ano são divididas entre solstícios e equinócios? Afinal, o que são solstícios e equinócios? A Terra percorre um caminho ao redor do Sol ao longo do ano, o qual chamamos de translação ou revolução. Além disso, o eixo de rotação da Terra é inclinado com relação ao plano que contém esse caminho. A combinação desses dois fatores, translação mais inclinação do eixo, nos permite ter todos os anos o fenômeno das estações. Na realidade, as datas do início de cada estação do ano correspondem a 4 pontos específicos na trajetória percorrida pela Terra ao longo de um ano em volta do Sol. Daqui da Terra, a mudança das estações pode ser observada ao acompanharmos as posições do Sol no horizonte. Imagine que você esteja olhando para o horizonte e observando o belíssimo pôr do Sol. No caso, você está olhando para o horizonte oeste. E então você, nessa data, observa o Sol se pondo, mas no dia seguinte, você também vai observar, na semana seguinte, no mês seguinte, e você vai perceber
que o Sol não está mais se pondo no mesmo ponto do horizonte que você observou pela primeira vez. Isso significa que o Sol não se põe e também não nasce em todos os dias do ano no mesmo ponto do horizonte. Então, se você acompanhar ao longo de um ano inteiro o nascer do Sol e o pôr do Sol, você perceberá que em apenas 2 dias do ano é que o Sol vai nascer exatamente no ponto cardeal leste e se pôr exatamente no ponto cardeal oeste. São os dias dos equinócios, ou seja, a entrada da primavera e do outono. Nas datas dos equinócios, os raios luminosos que vêm do Sol, eles iluminam metade da Terra, de modo que a linha que divide a sombra da claridade, ou seja, a noite do dia, passa exatamente entre os polos norte e sul. E os raios solares que incidem agora na linha do Equador são raios solares perpendiculares a essa superfície. Então, o que nós temos aqui é exatamente a duração do dia igual à duração da noite. Se você está observando o Sol no mês de junho, notará que ele está nascendo bem à esquerda do ponto cardeal leste, ou seja, mais ao norte do ponto cardeal leste. Do mesmo modo, ao se pôr, o Sol também estará mais ao norte do ponto cardeal oeste. Por volta desta época, você notará que as sombras no meio do dia já não são tão curtas como nos demais dias do ano. E também é nesta época que notamos com mais facilidade que os dias duram menos do que as noites e que o Sol está nascendo bem mais tarde e se pondo bem mais cedo. Isto fica mais evidente quanto mais longe você estiver da linha do Equador. Mas em junho haverá um dia específico em que o Sol atingirá o seu máximo deslocamento para o norte em relação ao ponto cardeal leste ou oeste. É a data do solstício, pois ele para neste ponto. E nos outros dias, o Sol começa a retornar em direção ao ponto cardeal leste ou oeste, aos poucos. É nesta data do solstício que temos o início da estação do inverno para os habitantes do hemisfério sul e do verão para os habitantes do hemisfério norte. Se você está observando o nascer ou o ocaso do Sol em todos os dias de dezembro, notará que ele atingirá um ponto no horizonte mais afastado possível ao sul, em relação ao ponto cardeal leste ou oeste. Esta data marca o início da estação do verão, sendo outro solstício. Neste solstício, a situação fica invertida em relação ao que acabamos de ver sobre o inverno. Agora que você já conhece um pouquinho sobre os equinócios e os solstícios, que tal aproveitar, aí em sua cidade, as particularidades de cada uma das estações que eles definem? E aí, vocês entenderam? O vídeo é muito didático, né? Explica direitinho o que são, né, os solstícios e equinócios aqui no Brasil e no hemisfério norte também, não é? Então, vejam lá, ó, só para retomar tudo o que foi dito. O fato da Terra girar em torno do seu próprio eixo e ter também essa inclinação é que nós temos aí a incidência solar de forma diferente no planeta, tá? Daí temos o equinócio, que são momentos em que o dia e a noite têm a mesma duração, e o solstício, né, que quando os dias e as noites são diferentes, né? Então tem um quadro aqui, olha só, observem bem esse quadro que tem ali um resumo aqui do hemisfério sul. Vamos pegar principalmente nós aqui no Brasil, então o equinócio de primavera é 21 de setembro, enquanto que lá no hemisfério norte é o equinócio de outono.
Em 22 de dezembro, ali que está chegando, gente, vai começar o solstício de verão aqui no Brasil. Depois, no dia 21 de março, o equinócio de outono e 21 de junho, o solstício de inverno. E assim sucessivamente, olha só, vamos tendo em consequência do movimento de translação e do eixo inclinado, as diferentes estações do ano, tá? Eles são chamados de estações climáticas, que é primavera, verão, outono e inverno. Tá certo? Entenderam isso? Então, eu tenho aqui uma atividade, olha só, que eu queria comentar com vocês, tá? Olha aqui, ó. Leiam esse diálogo entre duas pessoas. E daí diz assim: Feliz Natal, João! Hoje está fazendo muito frio aqui. Ainda não me acostumei com o inverno dos Estados Unidos. Eu moro bem no centro do país. E ontem até nevou aqui na cidade onde eu estou. E aí, o João falou: Feliz Natal, Anne! Aqui no Brasil é verão. Estou morando no sul e aqui está fazendo muito calor. Estou até curtindo uma praia. Então, observem ali, né, a Anne e o João. Onde que eles estão? Então, olhe lá, ó, a Anne, ela está lá nos Estados Unidos, que é a América do Norte, né, no hemisfério norte, e o João está aqui na região sul do Brasil, nós estamos do hemisfério sul. Entenderam ali a atividade? Como que acontece esse diálogo? Já aconteceu isso com vocês? Vocês conversarem com pessoas que moram em outros países, não é? Às vezes no Japão, às vezes na Austrália, em outros lugares, não é? Então, agora a tarefa é a seguinte, ó. Eu quero que vocês digam quais as diferenças que tem entre esses dois lugares ali que foi falado na conversa. E também por que é diferente, por que enquanto a Anne está lá nos Estados Unidos é inverno e aqui o João está aqui no Brasil, no hemisfério sul, é verão. Tá? Eu quero que vocês expliquem isso por meio de um desenho, tá? Explicando por que acontecem essas diferenças das estações do ano, tá? Vou dar um tempinho aqui para você copiar essa tarefa. Conseguiram copiar? Depois vocês peçam ajuda ali para uma pessoa adulta ali de sua família para ajudar você, tá bom? Então, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa aula, tá? E aí, para a próxima aula, eu quero pedir alguns materiais, tá? Então, que vocês consigam ali uma latinha dessas de alumínio, ó, tipo extrato de tomate ou de achocolatado, tá certo? Uma latinha dessas. Daí, vamos precisar de papel alumínio e também palito de dente, tá? Ou então, se um adulto tiver com você, né, um alfinete, tá certo?
Na próxima aula nós vamos fazer umas atividades bem legais aí, tá certo? Gente, mas por hoje é só, estamos chegando ao final e então na próxima aula nós vamos continuar trazendo mais ciências para você. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!